Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Santo Espírito sejam com todos nós, mais uma vez, em nome de Jesus. Bem, dando continuidade à nossa série sobre o Messias, nós hoje iremos mais uma vez refutar, responder a algumas objeções judaicas ao Senhor Jesus como Messias. Nós iniciamos ontem essa parte específica e bem interessante, né? Eu acredito muito importante dessa nossa série, porque ela nos leva diretamente para a palavra. Ela vai nos trazer o conhecimento das Escrituras de uma forma especial, voltada para Ele, que é a razão do ser, a razão do viver, o fundamento de todas as coisas, o nosso Rei eterno, soberano, Salvador, Messias, o Senhor Jesus. Então, conhecer as Escrituras, o assunto na pregação do Evangelho, logo quando ele se iniciou, quando a grande comissão foi dada, ide por todo mundo pregar o Evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo. O conhecimento que era passado, que era necessário para os primeiros discípulos que formavam, né, a igreja primitiva, não estava basicamente em estudar a escatologia, as profecias apocalípticas, Daniel, essas coisas. Isso tinha uma configuração um pouco mais voltada para o segundo plano. O objetivo central da mensagem, o pano de fundo que dava cor, que dava sentido à pregação do Evangelho no mundo inteiro era: Deus enviou o seu Filho ao mundo, e esse Filho, o Messias, é Jesus de Nazaré. Então eles tinham de conhecer bastante as Escrituras. Eles precisavam conhecer as profecias e como estas profecias elas tinham seu cumprimento em Jesus. Você vai encontrar várias vezes no livro dos Atos dos Apóstolos, Paulo discutindo, Paulo indo para a sinagoga, convencendo os judeus, convencendo os gregos. Você vai ver que a mensagem de Paulo, e ele faz questão de dizer que ele decidiu não saber nada mais, quando ele fala lá para os coríntios, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Esta era a mensagem da cruz. A mensagem que Paulo pregou em Atenas, na Grécia, quando ele foi lá para o Areópago e se reuniu as pessoas ao redor, e a palavra diz que ele começou a falar sobre tudo isso, até que diz que esse varão, Deus o ressuscitou dentre os mortos. Até aí, eles ouviram, depois não quiseram ouvir mais, dada aquela coisa toda que os gregos tinham com a questão da metafísica, do corpo. Então, a mensagem de salvação é essa: Deus enviou seu Filho ao mundo. Essa mensagem é a mais atual possível. Então, quem sabe hoje ainda eu não tenha tido a oportunidade, né? Quem sabe até hoje nós não tenhamos tido, você não tenha tido a oportunidade de defender o centro principal da nossa fé, que é essa, que Deus enviou o seu Filho, que esse Filho é o Senhor Jesus. Então, nós temos visto isso, né, durante esses dias, e hoje nós estamos vendo, então, na Escritura. A palavra diz que Apolo era um homem poderoso nas Escrituras. Já imaginou? Ele era um judeu, eloquente, poderoso nas Escrituras. E quando Apolo falava, ele era muito poderoso no sentido de ele sabia onde estava aquilo na palavra que ele tinha de falar para refutar esses mesmos argumentos aqui. Esses argumentos não são de hoje. Eles são argumentos que vêm de 2000 anos atrás. E quando esses argumentos eram levantados, tanto Apolo, quanto Paulo, quanto Pedro, quanto Tiago, eles sabiam utilizar as Escrituras para defender a sua fé. E é isso que nós precisamos fazer. Precisamos manejar bem a palavra da verdade. É isso que Paulo diz. Olha, você precisa ser um obreiro que não tenha do que se envergonhar. Você precisa manejar bem a palavra da verdade. Então, ontem nós finalizamos com aquela questão lá relacionada à descendência de Joaquim. E nós vimos ali entre aspas, voltar atrás de Deus. Que, na verdade, o voltar atrás de Deus ali está relacionado em certas circunstâncias, quando as pessoas se arrependem
mudam de atitude e o Senhor está disposto a perdoar. Esse foi o caso que nós vimos ontem. Tanto que nós temos o Zorobabel. O Zorobabel, ele é um descendente daquele rei que Deus havia dito que não teria descendentes. Depois nós vemos esse rei assentado à mesa com Nabucodonosor. Nós temos vários exemplos assim nas Escrituras, por exemplo, Jonas capítulo 3, verso 10, quando os ninivitas se arrependem. Você vê que Jonas não quer que Deus se arrependa, no sentido assim, Jonas não quer que Deus perdoe os ninivitas. Jeremias 26, 19 é outro exemplo, Amós 7, 3 a 6 também é outro exemplo. Então esse ponto ficou bem claro, né? Existe outra objeção também, que ela é propagada pelos céticos, que diz assim, né, nós falamos sobre ela ontem, que o Messias haveria de reunir e restaurar. O Messias haveria de reunir e restaurar as tribos dispersas de Judá e de Israel, e que ele unificaria as duas casas. Você vê isso em Isaías 11, 1, eles usam esses textos, né? Também o verso 10 a 12, 16, 27, é basicamente Isaías que fala sobre isso. A gente poderia depois falar sobre essas duas casas, né? Eu acho que nós já falamos sobre essas duas casas, tem alguma coisa aí no canal, nos arquivos, sobre as duas casas. Se eu não me engano, tem alguma coisa aí sobre as duas casas. Mas essa questão das duas casas, na verdade, ele tem um sentido espiritual. Apenas aqui resumindo o que o texto quer dizer, Isaías 11, 1, Isaías verso 10, 12, 16, Jeremias 3 também é um texto que é aplicável, Jeremias 3, 18, Jeremias 50, verso 4, e também Ezequiel 37, 16 a 25. As duas casas às quais se referem as profecias, na verdade, é uma unificação de um Israel espiritual. Nós não devemos fazer hoje, né, algo relacionado ao antigo caçador mitológico do passado, o Indiana Jones dos filmes, procurando onde encontram-se as tribos perdidas. Deus fala de unificar Israel espiritualmente, todos aqueles que estivessem afastados seriam unificados em um só corpo, e ele já fez isso. Isso está feito hoje através do seu corpo, que é a igreja. Você não vai ver em lugar algum das epístolas de Paulo, você não vê em lugar algum na palavra essa menção a duas casas, a tribos perdidas sendo unificadas no fim dos dias. Não existe isso na palavra, essa menção a tribos perdidas que são reunidas de maneira tribal, para que formem novamente um Israel temporal. Não existe isso. Então, é uma alegação que não tem sentido. Nós vemos que todas essas alegações, essas defesas aqui, elas vão ter uma literalidade, né, para que seja crido que é preciso que o reino temporal, um reino como de Davi, de Salomão, volte a existir agora nos últimos dias, e não é isso que a palavra fala. Outra alegação diz assim, que a vinda do Messias também estaria associada à construção de um terceiro templo, e esse terceiro templo seria símbolo da aliança de paz. Ezequiel 37, 26 a 28, Isaías 2, 1 a 4, são os textos que são utilizados. Bem, vamos ler um pouco sobre isso aqui. Vamos ler o texto de Ezequiel 37, 26 a 28. O texto de Ezequiel está aqui, Ezequiel, capítulo 37, versículo 26 e 28. Será que aqui realmente está nos falando de um templo que precisa ser reedificado lá em Jerusalém? Você vê que todas estas profecias são tomadas numa literalidade, voltada para um reino terreno, um restabelecimento de um reino terreno para um Israel. Então, aqui em Ezequiel 37, 26 e 28, aqui em Ezequiel 37, você tem aquela profecia do vale de ossos secos. Você chega no versículo 26, você vê aqui assim, dizendo o seguinte: farei com eles aliança de paz, será aliança perpétua, estabelecê-los-ei e eu irei multiplicá-los e porei o meu santuário no meio deles para sempre. O meu tabernáculo estará com eles, eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Bem, a palavra santuário aqui,
né, que é o Mikdash, ela tem o sentido aqui, dentro dessa palavra, como ela é interpretada de forma literal, como sendo a reconstrução do templo, né? Bem, a profecia de Ezequiel, resumindo, ela é referente ao fim dos tempos. E você vê que o vale de ossos secos representa a cura, a ressurreição espiritual, uma nova vida espiritual sendo criada naqueles que recebem o Espírito. Isso é o que Deus prometeu através de Cristo que realizaria na sua segunda vinda. Aqui não está falando de um templo que vai ser reconstruído, um terceiro templo. Em Apocalipse 21, capítulo 21, verso 1 ao 7, também fala sobre isso, também profetiza sobre isso. O outro texto é o texto de Isaías 2, 1 a 4. Isaías capítulo 2, 1 ao 4, diz assim, capítulo 2, verso 1 ao 4. Palavra que veio a Isaías, né, a respeito de Judá e Jerusalém. Nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cimo dos montes, e se elevará sobre os outeiros, e para ele afluirão todos os povos. Você vê que essa mesma palavra está repetida em Miqueias 4, verso 1. Irão muitas nações e dirão, vinde, subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas, porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Ele julgará entre os povos, corrigirá muitas nações. Então, mais uma vez aqui, nós vemos que essa profecia de Isaías, ela tem elementos que podem ser interpretados como estabelecimento de um reino realmente, um reino literal para Israel, aonde afluiriam todas as nações. Na verdade, nós estamos vendo aqui uma profecia messiânica, mas que seria cumprida nos últimos dias. E últimos dias aqui, profecia, tem o seu sentido para a segunda vinda. Esse é o sentido, a segunda vinda. O sentido é a segunda vinda. Então, essas profecias, elas não se cumpriram e elas não são passíveis de cumprimento ainda nesse reino, nesse plano terreno, antes da segunda vinda, porque elas são profecias escatológicas que falam do reino universal de Deus, como estabelecido em Apocalipse 21, elas acontecem lá com o novo céu e com a nova terra. Então, esse pensamento de uma construção de um terceiro templo, os artefatos do templo hoje, até existe o Instituto do Templo lá em Israel, que tem preparado os mesmos artefatos da época lá de Moisés, da época de Salomão, da época de Cristo, o candelabro, né? Estão com tudo pronto, basicamente. Eles estão somente aguardando um grande acontecimento para que eles possam colocar isso para funcionar, né? Mas isso não tem respaldo na Escritura. Não tem, porque vejam só, se você está preparando um terceiro templo para funcionar como os primeiros templos, aí entra esse problema. O que é que aconteceu? Qual foi o motivo, então, de durante milênios se oferecer os sacrifícios, ser sacrificado o cordeiro? Por quê? Não tem sentido. Não tem sentido. Então é um objetivo, né, que leva realmente para um pensamento sionista. É isso que vê aqui. Então, todos aqueles que creem na palavra e que interpretam corretamente Ezequiel 37, Isaías 2, 1 ao 4, eles veem nesses textos um cumprimento, na verdade, um reflexo daquilo que foi apresentado a João, o revelador, em Apocalipse 21, quando ele diz, vi novos céus e nova terra, e nela não vi santuário. Olha que maravilha. Não é isso que diz lá, a cidade santa da Nova Jerusalém? Nela não vi santuário. Por quê? Porque o Senhor Deus é o seu santuário, né? E por isso ele diz, nela não vi santuário. Deus é o seu santuário, a própria cidade em si é um santuário. Então esse é o sentido que nós temos em Ezequiel 37 e em Isaías 2, 1 a 4. Okay? Outro ponto também que é levantado é o ponto que diz assim, é uma objeção que diz, o Messias, com a sua chegada, ele viria aos que abandonaram o pecado. E ele acabaria com a maldade.
e com a pecaminosidade. Para isso, se utilizam textos como Isaías 59, 20 e 21, também Isaías 60, 21, Jeremias 50, 20, Ezequiel 37, 23, Sofonias 3, 13, Malaquias 3, 19. E aí, isso teve cumprimento em Jesus? Claro que teve cumprimento em Jesus, é muito simples. Você basta ler o texto de João 3,16, Deus enviou seu Filho ao mundo. Romanos 8, 1 a 4, também é muito claro nesse sentido, o texto de Romanos capítulo 8, quando Paulo diz aqui, nesse texto maravilhoso, tem uma condenação lá para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida, e a palavra lei aqui quer dizer a determinação que é dada pelo Espírito de vida que vem através do Senhor Jesus, ela te livra daquela determinação, daquele curso natural que era o pecado e a morte. É isso que quer dizer o versículo 2. Então, tudo isso tem o seu cumprimento em Cristo. Aqueles que aceitam a sua vinda, eles podem agora ser restaurados, libertados de toda a pecaminosidade. Também Efésios capítulo 2, verso 1 ao 22, vai nos comprovar isso, vai dizer a mesma coisa. Efésios capítulo 2, do versículo 1 ao verso 22, esse texto tremendo de Efésios, quando fala que ele vos deu vida. Ele vos deu vida, além de qualquer coisa, muito maior do que qualquer coisa, ele lhe deu vida, porque você estava morto nos seus delitos e nos seus pecados, você andava seguindo o curso deste mundo. Aquilo que Paulo chama lá em Romanos de lei do pecado e da morte, interessante isso aqui, o que Paulo chama lá em Romanos de lei do pecado e da morte, ele chama aqui em Efésios de curso deste mundo. É a mesma coisa. Seguindo o curso deste mundo, que era regido pelo príncipe da potestade, do poder, do ar, de Satanás, que agora atua nos filhos da desobediência. Logicamente, se esse príncipe da potestade do ar atua nos filhos da desobediência, isso significa que quando você recebe vida, a maior prova que você recebeu vida e que você não está mais morto nos delitos, nos pecados, é que você é levado à obediência. Você agora é um filho da obediência. Então não acredite naqueles que simplesmente propagam uma graça que lhe isenta, que você não tem mais responsabilidade com Deus, que você não é levado à obediência à sua vontade. Paulo diz, você foi liberto, você recebeu vida e agora você é o contrário dos filhos da desobediência, você não anda segundo o curso deste mundo. Então, essa alegação também não procede, essa alegação não tem sentido, porque mais do que qualquer coisa, o Messias, através de Cristo, quantas pessoas você não conhece ou não conheceu, quantas histórias de pessoas que foram transformadas, um ex tanto isso, um ex aquilo, um ex ladrão, um ex isso, um ex drogado, um ex viciado, um ex tantas coisas que não são mais. Por quê? Porque recebeu vida. Recebeu vida. Então, não tem sentido esse tipo de alegação. Outra objeção com relação ao Senhor Jesus ser o Messias, que diz assim, né? A humanidade, ela irá alcançar, por ocasião da vinda do Messias, a plena consciência da vontade divina. Eu acho um jogo aqui de palavras bem perigoso. É simplesmente dizer que o Messias traz plena consciência da vontade divina. Sabe por quê? Porque esse é um termo também utilizado em outros meandros, em outros meios espirituais, espiritualizados, espiritualísticos. Plena consciência da vontade divina. É um termo que liga com muitos outros pontos que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Para isso também, eles vão usar Isaías 11, verso 1, eles vão usar Abacuque 2,14, Jeremias 31, vão usar Joel 3. Mas tudo isso, na verdade, tem o cumprimento em Cristo. Não em Cristo trazer a plena consciência da vontade divina, mas em ele fazer com que o seu espírito, a sua mente seja unida
com a mente daquele que crê. É por isso que Paulo diz assim: nós temos a mente de Cristo. Ora, se nós temos a mente de Cristo, os nossos pensamentos são regidos pelos seus pensamentos. 1 Coríntios 2,16, Paulo diz: quem conheceu a mente do Senhor? Paulo aqui está fazendo uma paráfrase, ele está se referindo, usando um texto lá de Isaías. Só que aqui Paulo usa, ao invés de usar Espírito do Senhor, né? O texto lá de Isaías é quem guiou o Espírito do Senhor. E Paulo aqui coloca Espírito do Senhor, ele substitui o Ruach, o Espírito do Senhor, e coloca a mente do Senhor. Então, quando alguém está cheio do Espírito de Deus, na verdade, ele está sendo guiado pela mente de Deus. Ele está sendo renovado pelas faculdades de Deus, a possibilidade de perceber, de entender as coisas da maneira que Deus entende, a possibilidade de sentir as coisas da maneira como Deus sente, a possibilidade de julgar as coisas da forma como o Senhor julga, como Ele escolhe o certo e o errado, a possibilidade de determinar aquilo que é o melhor e aquilo que é o erro e aquilo que é a verdade. Então isso tem a ver com faculdades mentais, com razão, nesse sentido aqui mais estreito, capacidade de entendimento de verdade espiritual, aquilo que é o poder superior da alma, compreender as coisas divinas, reconhecer o bem, odiar o mal, ponderar, julgar sobre a mente. Então, quando Paulo diz, nós temos a mente do Senhor, isso é o cumprimento das promessas que aqui são levantadas, para dizer que Jesus não é o Messias, Isaías 11:1, sabe? Só que isso aqui não é plena consciência da vontade divina, não é o termo correto. Isso aqui é estar cheio do Espírito. Então, quando você está cheio do Espírito, não adianta você ter consciência da vontade divina, adianta você ser feito templo, para que o Espírito habite em você e você tenha plena consciência, você seja transformado e você possa agir conforme essa obra de transformação. Então, tudo isso tem o seu cumprimento no Senhor Jesus. Por exemplo, 1 João 5, verso 20. Quando nós abrimos a nossa Bíblia, em 1 João, capítulo 5, versículo 20, nós encontramos esse texto maravilhoso que diz assim: também sabemos que o Filho de Deus é vindo, ou seja, o Filho de Deus veio, o Filho de Deus chegou, e ele nos tem dado entendimento. Mais uma vez, a palavra entendimento vai se juntar ao que Paulo também fala lá, sobre ter a mente de Cristo. Ele tem nos dado entendimento. A palavra grega aqui, o dianoia, a mente é o centro dessas habilidades, da compreensão, da expressão. O Filho de Deus nos deu isso. A compreensão, sim, qual é a vontade do Pai. E isso, o objetivo disso é reconhecer o verdadeiro. E aqui ele continua, e estamos no verdadeiro e em seu Filho Jesus Cristo. E aqui já também levanta outro ponto, né, que esse é um texto aqui, às vezes, que é mal interpretado. Veja que João diz aqui, estamos no verdadeiro. A vontade do Filho, quando você está no Filho, é que o Filho lhe dê o conhecimento para você reconhecer o verdadeiro. O verdadeiro é o Pai. Então ele diz, estamos no verdadeiro, estamos em seu Filho Jesus Cristo. Então ele vai dizer, este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. E aí você vai entender o texto quando você volta lá para João 17, a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro. Então, João chama o Altíssimo, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo aqui de verdadeiro, Deus verdadeiro, assim como está lá em João 17. É esse o sentido aqui do texto. É esse o entendimento que Deus nos dá, para que nós possamos reconhecer essa relação maravilhosa que existe entre o Filho de Deus e a capacidade daquele que crê receber este entendimento que vem do Pai. E aqui também nós vemos que isso vem do Pai. Sabemos que o Filho de Deus é vindo, nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. O outro texto também se encontra em Colossenses 1, verso 9. O texto de Colossenses 1, verso 9, ele nos diz assim, Colossenses 1, versículo 9. Por esta razão,
também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis, que você fique pleno, de pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual. A palavra entendimento espiritual, o primeiro sentido dela é de você correr junto, você fluir na corrente do conhecimento da vontade de Deus. Isso se cumpre plenamente no Senhor Jesus através do seu Espírito. Então, esse tipo de alegação aqui não tem sentido dizer que não se cumpriu com o Senhor Jesus, porque esse sentido aqui da palavra nos representa, nos mostra claramente que somente através dele, todo esse conhecimento, todo esse entendimento da vontade do Pai é que pode ser apresentado na vida daquele de quem crê. Outra alegação que é feita pelos céticos diz assim, eles alegam assim, o reinado do Messias na Terra, ele resultaria num serviço universal da humanidade ao Criador. Veja, o reinado do Messias na Terra, então sempre é voltado para isso, um reino literal, temporal na Terra. Quando o próprio Messias disse, o meu reino não é deste mundo, enquanto este mundo, o sistema de coisas, apenas quando vem o novo céu e a nova terra. Mas é alegado aqui isso, o reinado do Messias na Terra, mais uma vez, vai ter de trazer para isso, para essa temporalidade na Terra, precisa existir um serviço universal, precisa existir a paz total entre os homens e na natureza, e é um termo também perigoso esse, e na natureza, todos falarão um só idioma, bem, isso não existe na palavra, essa história aqui, todos falarão um só idioma também não tem isso na palavra, todos estarão felizes com as abundantes provisões de toda a ordem. Aí se cita, usa o texto de Sofonias 3:9, Isaías 2:2-3, e outros textos mais, Miqueias 4:1 e 2, Zacarias 9, e Salmo 72, Oséias 2, Ezequiel 36, e outros textos mais. Bem, mais uma vez, respondendo isso aqui. Não há profecia nenhuma profecia diz que o Messias reinaria na Terra, agora, nessa ordem de coisas que nós estamos aqui, enquanto pecado, não há profecia alguma que diga que o Messias vai reinar numa terra pecaminosa. Não há. Então, Daniel, pelo contrário, Daniel 7, 13, 14 e 27, diz que o seu reinado não terá fim. Um reinado meramente humano, de um Messias humano, como é defendido, ele, logicamente, seria fadado ao fim, mas o reinado do Messias é um reinado sem fim, então ele não poderia ser vinculado a um poder terrestre. Quem reina na Terra, segundo Daniel 9, 2, segundo Tessalonicenses 2, 1-10, é o anticristo. Ele quem reina na Terra por um período de tempo. Mas o Senhor Jesus disse, em João 18, 36, o meu reino não é deste mundo. O meu reino não é deste mundo. Cristo, ele reina, ele recebe toda a autoridade, além da autoridade suprema que já possuía, desde quando ele ressuscita. Salmo 2 fala isso, 2, 7, 8, Salmo 110 e Mateus 28 também. Ele diz, toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Ele já é o Senhor dos senhores, ele já é o Rei dos reis, Apocalipse 19, 16. Então, mais uma vez, transferir um ponto profético e tentar, mais uma vez, estabelecer um reino terreno aqui, nessa terra de pecado. Não. O Messias, não. O anticristo, sim. Outra alegação. Por ocasião da vinda do Messias, ocorre a ressurreição física e espiritual dos mortos. E aí se usa os textos de Isaías 29, 16, Ezequiel 37, 12-14, Daniel 12, 2, Jó também, Jó 19, e assim por diante. Bem, tem um cumprimento em Jesus, isso aqui? Claro que sim. Quando o Senhor Jesus morre, os mortos ressuscitaram, e eles saíram dos túmulos. Está lá em Mateus 17. Também Cristo, ele ressuscitou o filho da viúva de Naim, Lucas 7, ressuscitou a filha de Jairo,
Mateus 9, Marcos, Lucas. Ressuscitou Lázaro, lá em João 11. E no último dia, mais uma vez aqui, deslocando os eventos, tirando da sua ordem correta. Isso não é na primeira vinda. Na primeira vinda acontece, sim, essa demonstração de poder, que é a garantia de que todos os mortos ressuscitam na segunda vinda. Mas a ressurreição geral, ela ocorre por ocasião da segunda vinda. Ocorre para o momento do juízo final, 1 Coríntios 15. Então, não se pode misturar os eventos. Outra alegação, outra objeção. O Messias, ele traria o fim das doenças e da morte. Sim, com certeza. E mais uma vez, vamos usar os textos de Isaías 35, Oséias 13. Isso, mais do que nunca, se cumpriu no Senhor Jesus. Nós já vimos sobre esses fatos históricos, né, que os historiadores, eles nunca levantam que isso foi algum tipo de psicose coletiva, que os eventos relacionados sobrenaturais à primeira vinda do Senhor Jesus não aconteceram. Jesus curou o filho do oficial, o paralítico de Betesda, o endemoniado, a sogra de Pedro, o leproso, o paralítico lá, o outro, o homem da mão mirrada, o criado do centurião, o endemoniado mudo, o Gerazeno, a mulher enferma, e por aí vai. Por aí vai. Que poder maravilhoso, que coisa gloriosa. Lucas 4, falando sobre o Messias, ele diz, isto se cumpre agora. E é isso, né, que o Messias vem fazer, e mais do que nunca, nele é que tem todo o cumprimento. Todo o cumprimento. Agora, Cristo fez muitas outras coisas, como está lá em João 21, 25. Agora, a cura completa da humanidade somente por ocasião da segunda vinda. Mais uma vez, não se pode misturar os eventos. Os judeus apontam, Isaías 53, 5, como nós falamos ontem, para dizer que quando o Messias viesse, ele curaria enfermos. É irônico também isso, sabe por quê? É irônico. Por quê? Porque eles creem, como nós falamos ontem, que Isaías 53 não fala do Messias, mas fala de Israel como povo. Olha só que coisa, né? Mas é claro que fala dele, fala do Senhor Jesus, que curou as enfermidades, né? Mateus 8 fala disso, e tantos outros textos mais. Então isso é uma alegação, objeção que nem tem o que se falar. Outra objeção. Eles falam que houve algumas profecias, né? Falsas profecias de Jesus. Olha só que coisa. E aí eles vão usar o texto de Deuteronômio 18. Lá o texto de Deuteronômio 18 diz assim, olha, se alguém falar uma profecia e não se cumprir, não acreditem, porque essa pessoa não é um profeta verdadeiro. É o texto que tem lá, não é isso? Em Deuteronômio. E eles dizem que o Senhor Jesus falou coisas e as coisas não aconteceram, né? Será que é isso mesmo? A gente sabe que não é. Mas vamos lá para a Escritura. E eles vão dizer o seguinte, né? Que quem vai interpretar a Bíblia vai tentar dar um contorno. Não, vou dar uma interpretação, essas coisas todas. E aí eles vão usar, por exemplo, uma delas que eles dizem aqui. É o texto de Mateus 16, 28. O que é que tem Mateus 16, 28? Mateus 16, 28 diz assim, é verdade vos digo que alguns há aqui que se encontram que de maneira nenhuma passarão pela morte até que vejam o Filho do Homem no seu reino. Olha só. Aí eles vão dizer, olha só, que coisa. O que é isso, o reino? É a transfiguração? Não, eu fico com Daniel 2:44. O reino do Messias tem de destruir os governos adversários, tem de ser aqui na terra, e vai destruir os governos. Então, mais uma vez, é só o chamado pano para manga aqui. E vão dizer que esse texto de Mateus 16, 28, cadê o reino? Cadê o reino que não veio? Né? Cadê esse reino? Bem, vamos lá. A resposta para isso aqui. Bem, a profecia de Mateus 16, 28, né? O que acontece? Ela tem uma referência, sim, à transfiguração que houve do Senhor Jesus lá no monte. Né? Agora, por que eles zombam disso? Eles dizem, não pode ser, é só para desdenhar. Mas por que eles não refutam isso aqui? Sabe por quê? Vamos lá, vamos ver o que é que está escrito realmente aqui. Mateus 16, 28. Em verdade, vos digo, há alguns dos que aqui estão, que de modo nenhum provarão a morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Bem,
O Senhor mencionou aqui alguns, não é isso? É o que está aqui, ó, alguns, que estavam ali, que não passariam pela morte sem ver o Filho do Homem vindo no seu reino. Bem, quem que estava ali? Quando você olha no contexto anterior, você vai perceber que estavam ali quem? Os seus discípulos, né? Mateus 16, 21. Volta aí um versinho, você vai para o verso 21, estão os seus discípulos. O evento que Jesus menciona, ele vai ocorrer uma semana mais tarde. Quando? No capítulo 17. Mateus 17, 1. No Monte da Transfiguração. Quem estava lá? Alguns dos seus discípulos. Alguns mesmo só. Pedro, Tiago e João. Pedro, Tiago e João. Muito bem. Então, o que é que nós vemos aqui? O Senhor Jesus estava se referindo ao fato que ocorreria quando ele então se apresentaria gloriosamente na montanha uma semana depois. Ali, aqueles discípulos tiveram uma antevisão da glória futura dele e da vinda do seu reino. Por quê? Porque o Senhor foi visto ali, eles estavam acostumados de ver o Senhor cansado, de ver o Senhor pálido, andando de um lado para o outro, triste, não é isso? Acossado de um lado para outro, cheio de preocupações. Você não tem ideia do peso que estava sobre o Senhor Jesus como homem. Mas ali, ele foi visto na sua forma gloriosa, glorificada, na sua glória resplandecente. E ali estavam os dois grandes pilares de Israel ali falando com ele, como o Hebreus fala, né? Ele é superior a qualquer coisa, aos anjos, a Moisés, né? E ali estavam Moisés e Elias falando com ele da sua partida, da obra que ele haveria de fazer, do que ele haveria de cumprir. Então, por ocasião da transfiguração, o que aconteceu na transfiguração, na verdade? Houve uma representação, uma mini representação, né? Uma coisa assim, uma coisa tipo microcósmica do que será esse reino de glória, do futuro reino de glória. Ali o Messias aparece e você vê no texto que o rosto dele está resplandecente como o sol, as vestes brancas como a luz. Você compara esse texto aqui de Mateus 7 com Apocalipse 19, quando ele vem gloriosamente, da forma como ele também se revelou para João lá no início, o seu rosto brilha como o sol na sua força. Então você tem aqui um cumprimento da promessa de Mateus 16, 28, onde ele diz, olha, este sou eu, mas por algum motivo eu não posso me apresentar dessa forma agora. Tremendo isso, eu não posso me apresentar dessa forma agora, eu preciso cumprir, eu preciso fazer com que aconteça dessa maneira, mas este aqui que você está vendo aqui, não sou eu sou esse aqui, que você está vendo aqui, transfigurado na montanha. Pedro é uma daquelas testemunhas, ele diz isso, né? Por exemplo, ele vai falar sobre isso. Quando ele diz assim, irmãos, ele vai citar isso aqui. Ele diz, olha, a mensagem que nós estamos anunciando, o Messias que eu estou anunciando, ele fala lá, isso é em 2 Pedro, não é isso? 2 Pedro 1. Ele diz, nós não vos demos a conhecer o poder e a vinda do nosso Senhor. Que vinda é esta? A primeira vinda. Quer dizer, eu não falei para você, eu não preguei para você sobre esse poder, sobre a vinda dele, seguindo fábulas. Olha só, hein? Nós já falamos de tantas fábulas aqui esses últimos dias, e você vê que Pedro aqui também sabia de fábulas. Existiam as fábulas já na época de Pedro. Ele diz, olha, não tem nada a ver com essas fábulas aqui. Esse Messias que eu anunciei para vocês, não é o Messias das fábulas não lá, do passado, que nós já vimos aqui. Não, mas nós fomos testemunhas oculares da sua majestade. Então Pedro está dizendo, olha, o Messias que nós anunciamos é o Rei Messias. Nós vimos a sua majestade aqui na primeira vinda, quando lá da parte de Deus Pai, honra e glória, isso lhe foi concedida pela glória excelsa. Pedro aqui diz que ali, quando radiou aquela luz da presença do Pai, ele diz era a glória excelsa. E ali ele disse, o Pai, este é o meu Filho amado em quem me comprazo. Ora, esta voz vinda do céu nós a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. Então, para Pedro, era de extrema importância essa manifestação, porque foi a manifestação da sua glória, da sua majestade, do seu reino enquanto Messias. Agora, quanto à profecia de Daniel 2,44, que eles vão usar, Daniel 2,44, Daniel 2,44 não vai contrariar Mateus. Daniel 2,44 não contraria.
Mateus aqui, Mateus 16, 28. Por quê? Porque quem crê que a profecia de Mateus 16, 28 já cumpriu, já teve esse gostinho, essa apresentação lá no Monte da Transfiguração, né? A profecia de Daniel 2,44 ainda está para se cumprir, mas na segunda vinda. É por isso que diz o texto que na época destes reis, o Deus dos céus estabelecerá um reino que não será jamais destruído e não será dominado por nenhum outro povo. E destruirá todos os reinos daqueles reis e os exterminará. Até a própria colocação tipológica é na época dos pés da estátua. Na época dos pés da estátua, que essas palavras são ditas aqui. Uma grande pedra que vem, que representa o reino de Deus. Que Deus nos abençoe. Nós finalizamos por aqui mais essa parte sobre essas refutações a isso, né? Essas objeções que são levantadas quanto ao Senhor Jesus como Messias. E eu tenho certeza que cada vez mais nós somos fortalecidos ao ter a certeza plena, absoluta, que Deus enviou o seu Filho ao mundo. Não precisa de dissimulação, não precisa manipulação, não precisa misturar textos, a palavra é clara. Deus enviou o seu Filho ao mundo. Que o Senhor nos abençoe. No nosso próximo encontro, nós iremos continuar ainda falando sobre esse ponto, e dessa vez nós vamos estudar o texto de Mateus 10, 23, de início. Aquele que diz, em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel até que venha o Filho do Homem. E outros textos mais. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde, nos fortaleça, em nome de Jesus. Amém.